Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós temos aula de matemática, continuando na página 159. Aqui a gente vai ver sobre o cálculo mental e relembrar aí um pouquinho do que a gente aprendeu sobre metade, terça parte. Então, a metade a gente sabe que é quando divide uma quantidade em duas partes iguais. Você tem uma melancia e você dividir ela ao meio, eu tenho as metades, duas, né? Uma laranja, por exemplo, tem duas metades. Você dividir 10 pirulitos entre você e seu amigo, você vai ficar com 5 e ele com 5. Tem que ser partes iguais, no caso, dividido por 2, certo? A terça parte é quando eu divido uma quantidade em 3 partes iguais, certo? Então, se eu tiver falando de terça parte, eu tenho que ter 3 partes iguais, certo? Então, aqui na letra A, pede para você dividir R$30, né? A metade de 30. Então, você vai dividir 30 em 2. A terça parte de R$30, você vai dividir 30 em 3. A terça parte de 21, você vai dividir 21 por 3. E a terça parte da metade de 30. Você já sabe que a metade de 30 é quanto? 15. Então, quanto que é a terça parte de 15? Vai ser 15 dividido por 3, certo? Aqui diz que a formiga está indo do formigueiro até a folha e já percorreu a metade do caminho, certo? Então, aqui, o formigueiro está aqui, você vai usar uma régua e fazer as medições, tá? No caso, você vai medir quanto dá daqui do pontinho, do formigueiro, até chegar aqui na folhinha. Aí você vai ver quantos centímetros deu com a régua. E aí você vai marcar o meio, bem a metade, que é onde a formiga vai estar, tá? Aqui você vai completar, calcular e completar metade, meia, meio e terça parte. Então, você vai meia dúzia. Uma dúzia você sabe que é 12, né? Então, meia dúzia vai ser 12 dividido por 2, vai ser a metade de 12. Terça parte de duas dúzias. Duas dúzias são 2 vezes o número 12, que cada dúzia possui 12. Então, eu tenho 24. 24 dividido por 3, porque eu tenho a terça parte, eu tenho que dividir o número 24 em 3 partes iguais. Meio metro. 1 metro a gente sabe que tem 100 centímetros, então 100 centímetros, se eu dividir por 2, que é a metade, o meio vai ser 50, né? A metade dos dias do mês. O mês você sabe que tem 30 dias, então eu vou dividir ele por 2, vai dar 15 dias. E a terça parte dos meses do ano, quantos meses no ano a gente tem? 12. Então, vai ser 12 dividido por 3. Essa atividade aqui, no caso, você pode estar perguntando para alguém na sua casa, tá? Usando a palavra metade, certo? Então, você vai fazer uma pergunta para ele. Por exemplo, você vai dizer: papai, qual é a metade do número 20, por exemplo? Aí ele vai responder. Aí você vai colocar o número 20 dividido por 2, porque é a metade. Você pode dizer: mamãe, eu tenho 10 laranjas. Se eu dividir com você, quantas laranjas eu vou ficar e você vai ficar? Então, você vai estar dividindo as 10 laranjas entre você e sua mãe. Então, vou estar dividindo 10 por 2, certo? Aqui, na página 160, a gente vai falar de problemas agora usando as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Então, aqui vamos ver o que diz, né? Essa primeira questão.
A Flávia ela está arrumando livros em uma estante. Aí ela quer distribuir igualmente esses livros. Em cada parte da estante tem que ficar a mesma quantidade de livro, tá? Então, ela quer dividir igualmente dos 12 livros, o total de 12 livros, em 3 prateleiras. Você tem 1, 2, 3, tá? Em 3 prateleiras. Quantos livros que ela vai colocar em cada prateleira dessa? Você vai desenhar os livros aqui e vai responder fazendo a continha. Então, o total eu sei que são 12. Se eu dividisse os 12 livros em 3 prateleiras, eu vou ter o quê? 12 dividido por 3 igual a 4. Então, 4 é o número de livros em cada prateleira. Segunda questão. Vamos contar as cabeças e as patas da bicharada. Em um quintal há 3 coelhos e 4 galinhas. Quantas são as cabeças de animais? Você tem 3 coelhos, tem 3 cabeças. 4 galinhas tem 4 cabeças. Então, você tem 7 cabeças. Cada bichinho só tem uma cabeça. Então, você vai ter 3 cabeças de coelho mais 4 cabeças de galinha, que vai dar 7. Quantas são as patas dos animais? Aí você vai observar. O coelho ele tem quantas patas? Possui 4. Então, se o coelho possui 4, quantos coelhos são? 3 coelhos. Eu vou ter que fazer a conta de 3 vezes o número 4 de patas, né? Que vai dar 12, certo? Então, vai ser 12 patas do coelho e da galinha. Você tem 4 galinhas vezes 2, né? Então, 4 vezes 2, 8. Então, você vai ter 12 patas do coelho mais 8 patas das galinhas e você vai ter um total de 20. O Paulo, o Rui, terceira questão. O Paulo, o Rui e o Bento, eles repartiram 30 figurinhas. O Paulo ficou com a metade do total, tá? Então, se era 30, o Paulo vai ficar com a metade de todas elas. Metade delas são 15. Então, nós já sabemos que o Paulo vai ficar com 15. Então, só sobraram mais 15 para dividir com os outros 2. Então, o Rui ficou com a terça parte do total. Então, se o Rui ficou com a terça parte do total, você vai dividir 30 por 3, né? Em 3 partes iguais. Então, vai dar um total de 10, certo? E o Beto, né, ficou com a figurinha restante. Então, você sabe, o Paulo ficou com 15, o Rui ficou com 10. Então, 15 mais 10 dá quanto? Deu 25. Então, só aí você só vai sobrar quanto? O que sobrar vai ser do Beto. Então, você tem 30 menos 25, 5 figurinhas para o Beto, certo? Aqui na quarta questão você vai inventar um probleminha e depois resolver, certo? Você vai fazer aqui um problema. Você vai, por exemplo, dizer assim: Joana foi ao mercado comprar arroz, feijão e gastou 30 reais. Ela pagou com uma nota de 50. Qual será o troco de Joana? Por exemplo, é um exemplo de um problema que você pode estar escrevendo aí, tá? É mais ou menos por aí que vocês vão fazer o de vocês, certo? Muito obrigada pela atenção e até daqui a pouquinho na nossa segunda aulinha. Bye, bye!